Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e agora sim, após o vídeo anterior do gerenciador de nomes, nós vamos trabalhar com as funções do capítulo 11. Eu estou com o arquivo cap11.xlsx. Nós vamos trabalhar as funções de procura e referência, e também as funções de BD, mas as funções BD eu vou trabalhar em um outro vídeo. Basicamente, nas funções de procura e referência, a gente trabalha com a função procv, que é uma das mais importantes. A gente vai ver ainda outras duas funções, a função corresp e a função proch, mas definitivamente a função mais importante que a gente tem, e é por isso que existem várias atividades no arquivo desse capítulo, é a função procv. Bom, como eu já falei no outro vídeo, a gente tem aqui vários bancos de dados, né, pequenos bancos de dados fictícios, né, o BD-CDs, o BD-Signos, o BD-Livros 1, o BD-Livros 2, o BD-Correção, e esses bancos vão ser usados nos exercícios, né, nas atividades. Eu vou partir direto para a atividade 1. Nessa atividade 1, a gente nem vai usar esses bancos de dados, tá? A gente vai usar os dados que estão aqui mesmo no texto. Então, o que a gente quer nessa atividade 1? A gente tem aqui uma relação de filiais com a quantidade de empregados. Depois eu quero saber, aqui embaixo, em qual posição o valor 242 está e em qual posição o 300 está. Bom, eu posso olhar como isso aqui é pequeno, né, um banco pequeno. Eu sei que 242 está na segunda posição. Isso é o que nós chamamos de critério exato. Quer dizer, procure o 242, ache o 242 e me diga em que posição ele está. O 300, por outro lado, nem existe aqui nessa relação, é por isso que está aqui como um critério 1. O critério 1 significa faça uma busca aproximada. Vamos fazer um e depois fazer o outro. A função que nós vamos usar é a função corresp. Vou colocar aqui, corresp. Pronto, essa é a função. Olha a sintaxe dela, valor procurado, ponto e vírgula, matriz procurada, ponto e vírgula, tipo de correspondência. Então, o valor procurado é o que eu quero buscar, é o B14. Ele vai estar livre porque eu vou arrastar depois para baixo. A matriz procurada é esse conjunto de dados aqui, tá? Esse conjunto que vai de C7 a C11. Como eu vou arrastar para baixo, eu vou deixar isso bloqueado. A gente já viu isso. E agora sim, o tipo de correspondência. A gente tem três tipos de correspondência: 1, 0 e -1. Dessas três, a gente trabalha basicamente com duas, que é a 0 e a 1. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o critério de cada uma delas. A 0 é a mais fácil. Quando eu coloco 0 aqui, significa que o Excel vai atrás do número exato. Ou seja, ele vai atrás do 242 e ele só retorna a posição, no caso aqui a posição está em segundo lugar, ele só retorna a posição se ele achar o 242. Por quê? Porque essa é uma busca exata. Esse zero significa que a busca é exata. Agora, olha lá, eu vou arrastar para baixo. O Excel está me retornando um erro do tipo ND. Erro do tipo ND é não disponível. Significa o quê? Que o Excel procurou o 300 nessa relação e não encontrou, não tem 300 aqui, e ele retorna a informação de que não tem. Tá? O ND é um erro dizendo que não tem. Então, assim, ele traz uma informação. E realmente não tem 300 aqui. Bom, mas aí agora eu vou trocar aqui, eu vou pegar e vou trocar o tipo de correspondência para 1, tá? E vou dar Enter. Agora eu estou fazendo uma busca aproximada, eu não estou mais fazendo uma busca exata. Significa que Excel vá atrás do 300. Se você não achar o 300, você me traga algum número aproximado. Esse número aproximado segue um critério. Qual é o critério? É o maior número menor que 300. Para isso, os dados precisam estar em ordem crescente. Observem que está em ordem crescente. Se não tiver, você precisa colocar a sua planilha, organizar, classificar isso aqui em ordem crescente. Vocês podem dar uma olhada no vídeo sobre classificação. Então, o Excel foi atrás do 300 e ele não achou. Está entre 275 e o 320. Como o critério é 1,
ele vai buscar o maior valor menor que 300. O maior valor menor que 300 é 275, porque 320 já é maior, aí não pega. E o 275 está na quarta posição. Tá? Então, duas coisas importantes aí nessa função. Primeiro, é uma função interessante que ela retorna a ordem, né? Em que posição a gente está. Inclusive, a gente tem uma outra função que a gente viu num outro vídeo, que é a função ordem, que faz basicamente a mesma coisa, mas não faz com essa questão do critério ser exato ou aproximado. Essa parte do exato aproximado ela é importante porque ela vai permear todas as outras funções de procura, basicamente o PROC-V e o PROC-H. A gente também vai fazer PROC-V e PROC-H com essa questão de exato ou aproximado, como a gente vai ver nas demais questões. Então vamos lá, vou passar para a atividade 2. Olha o que eu tenho aqui na atividade 2. Eu tenho um pequeno banco de dados. Esse banco de dados ele traz a data, uma determinada data. Ele traz uma cotação em reais, uma cotação em escudos. Pronto. E aqui embaixo eu tenho uma data que eu quero digitar. Por exemplo, está digitado 5/4, que é essa data daqui. Tá? Mas eu poderia digitar qualquer outra data. E eu quero automaticamente que esses R$500 sejam convertidos para dólar ou para escudos. Para isso, eu preciso pegar a cotação do dólar e pegar a cotação do escudo. A cotação está aqui. Ó. Então, eu vou fazer um PROC-V para que a gente, a partir dessa data, a gente localize a data no banco de dados e me retorne o dólar, a cotação do dólar ou a cotação dos escudos. Então, vamos lá. Eu vou fazer o PROC-V bem devagar, eu vou explicando, vou voltar de novo para explicar, para ficar bem claro. Tá? Olha lá, inclusive vou explicar por que tem esse nome. Olha a sintaxe do PROC-V. A sintaxe do PROC-V é uma sintaxe um pouquinho maior. Ela tem valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela, ponto e vírgula, num índice coluna, ponto e vírgula, procurar intervalo. Esse procurar intervalo é aquele lance que a gente falou no instante de exato ou aproximado. Exatamente igual. Qual é o valor procurado? O que eu tenho nessa tabela que eu vou procurar aqui? O campo que une essas duas tabelas é exatamente o campo da data. Então, eu quero que o Excel procure essa data aqui, C13, nesse banco de dados aqui e ache depois para mim a cotação do dólar e do escudo. Então, eu vou deixar aqui C13. Como depois eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para baixo, C13 não pode mudar, eu vou deixar C13 bloqueado na linha. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Matriz tabela é todo o banco de dados que você vai usar. Então, eu vou selecionar isso aqui tudo. Esse banco de dados, essa matriz, né, ele é sempre bloqueada. Quer dizer, eu vou dizer sempre, mas provavelmente 99% das vezes ela vai ser bloqueada. Porque a gente não quer que o intervalo da matriz ele mude quando a gente, por exemplo, arraste para baixo ou arraste para o lado. Esse banco de dados ele não muda. Tá? É importante que a gente comece a seleção pelo campo que a gente está fazendo a busca. Então, eu estou fazendo a busca por data, eu começo por data. Tá? Se eu estivesse fazendo a busca por outra coisa, eu começaria por outra coluna. Vou repetir isso mais vezes nos próximos exercícios. E depois o Excel pede num índice coluna. No índice coluna é o seguinte, quando a gente faz essa seleção aqui, ó, o Excel ele vai pegar contar quantas colunas tem nessa seleção. E ele conta aqui por cima, tá? Então, data é uma coluna, coluna 1. Dólar é outra coluna, coluna 2. Escudos, outra coluna, coluna 3. Então, essa matriz tem 3 colunas. Como eu quero a informação do dólar está na coluna 2, eu venho aqui e digito 2. Ponto e vírgula, aí vai vir a parte da correspondência, se vai ser exato ou aproximada. Você pode, esse caso aqui é exato, você pode selecionar aqui, escrever falso, ou selecionar o falso com o mouse aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Vou dar 2 cliques, ele colocou falso.
eu fecho parênteses. Eu também posso colocar o zero aqui, o zero também funciona, tá? E eu normalmente trabalho com zero porque é mais rápido a gente colocar o zero do que ficar escrevendo falso. Ou, principalmente, colocar o 1 do que escrever o verdadeiro, mas isso não vai mudar nada. Eu dou Enter e o Excel me trouxe 3,2, ou R$3,20. Né? $1 vale R$3,20. Então, olha o que o PROCV está fazendo. Ele está pegando essa data, procurando nessa matriz, ele vai fazer a busca pela coluna 1. Ele vai achar a data, achei aqui, ó, 5/4, e ele vai me trazer a informação que está na coluna que eu coloquei, que é a coluna 2. Então, ele vai contar 1, 2, e me traz a informação aqui. Pronto. Feito isso, para a gente pegar a cotação do escudo, é fácil. Eu não vou arrastar para baixo, porque aqui tem o valor para a gente converter. Eu vou dar um Ctrl+C, vou vir aqui embaixo, vou dar um Enter, e automaticamente ele repetiu. Por quê? Porque ele está pegando ainda a coluna 2. Aí eu venho aqui e troco da coluna 2 para a coluna 3, porque escudos está na coluna 3. Aí eu venho aqui e troco para a coluna 3, dou Enter, ele pegou 7,60. Se eu mudar a data aqui, por exemplo, botar dia 2, eu vou trocar aqui e vou botar dia 2, 2/4. Automaticamente o Excel vem aqui, encontra 2/4 e traz a coluna 2, que é 2,50, está aqui, e o outro 4,50 está aqui. A quantidade de zeros aqui é basicamente formatação, tá, pessoal? Não se preocupem com isso. E se a gente colocar uma data que não está no intervalo? Por exemplo, dia 6. Dia 6 não está no intervalo. Então, vou botar aqui, por exemplo, dia 6. Se eu coloco uma data que não está no intervalo, o Excel retorna erro. Que tipo de erro? Erro ND, erro de não disponível. O que significa isso? Significa que na matriz, no intervalo do banco de dados, não tem essa data daqui. Tá? Eu vou voltar, vou desfazer essa alteração. Eu posso deixar qualquer data aqui que tenha, né? Só para fechar o exercício, eu vou fechar aqui a cotação do dólar. A cotação do dólar vai ser uma divisão do valor em reais pela cotação. Então, eu vou pegar isso aqui, como eu também vou dar um Ctrl+C, eu vou bloquear o C14 e vou dividir pela cotação C15. Eu não vou bloquear C15, porque depois ela vai virar a C17. Vou dar Enter. Então, aqui eu tenho $200 e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ó. Olha a fórmula, é o 500 C14 dividido pelo valor dos escudos, 111. Não preocupa com esse erro daqui, você pode simplesmente ignorar. Então, de fato mesmo, o exercício que interessa para a gente é a parte do PROCV, que está aqui na célula C15 e na célula C17. Tá? Eu vou parar esse vídeo e continuo na próxima atividade em outro vídeo.